Olá, seja muito bem-vindo ao painel Univale. Hoje vamos falar sobre educação inclusiva. O que diz o Plano Nacional de Educação que norteia a educação no Brasil? E quais são aí os reflexos no aprendizado da educação inclusiva? Sobre esse assunto eu vou conversar aqui no estúdio com a professora Cássia Ferri, que é vice-reitora de Educação da Univale, também especialista em educação. Obrigado, professora, pela sua presença aqui. Professora, hoje qual é a realidade da educação inclusiva no Brasil, né? Nós temos aí o Código Brasileiro da Pessoa com Deficiência, que prevê também a educação inclusiva. Qual é essa realidade, professora? Na verdade, a gente não pode dizer que a educação inclusiva é uma novidade, porque nós há muitos anos já temos uma discussão muito séria no Brasil sobre as questões relacionadas à educação inclusiva. Mais recentemente, como você disse, houve a aprovação desse Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Houve a promulgação dessa legislação e também uma previsão muito específica a partir da meta 4 do Plano Nacional de Educação, que trata especificamente das questões relacionadas aos procedimentos da educação infantil, da educação inclusiva. Na verdade, o Plano Nacional de Educação, que foi promulgado em 2014, ele é composto por 20 metas e mais ou menos umas 200 estratégias, e ele tem em vários momentos, são várias as estratégias nas diferentes metas que tratam da questão da educação inclusiva. Mas há uma das metas, que é a meta 4, que é específica para esta área. E essas duas, digamos assim, essas duas legislações juntas, o Estatuto e o Plano Nacional, eles vêm provocando então agora uma discussão maior sobre a inclusão das crianças dentro da escola. Os municípios, o Estado, eles estão preparados para discutir e para a educação inclusiva, professora? Como é que está essa realidade? Aqui em Itajaí, a gente percebe, né, que existem as salas multifuncionais, professores, intérpretes de Libras, né, de Libras na sala. Então, estão preparados os municípios? Olha, Meri, dizer que os municípios, o que a escola está preparada, é uma frase que a gente não pode usar assim com muita segurança, porque, como eu lhe disse, não é que seja uma novidade. Nós temos várias redes de ensino, tanto estadual quanto municipal, que já usam muitos recursos para acolher essas crianças. Você mesmo citou aí, nós temos salas de recursos multifuncionais instaladas em várias escolas. Nós temos o chamado segundo professor na rede estadual, que faz um atendimento a este grupo de crianças também. Nós temos intérpretes de Libras atuando junto com as crianças surdas também nessas questões. Enfim, eu diria que há várias iniciativas e vários movimentos, porque, como eu disse, não é uma coisa nova. A gente já vem atendendo as crianças com necessidades especiais nas escolas já há alguns anos, há muito nas redes, principalmente no estado de Santa Catarina. Isso tem uma história que tem mais de 30 anos. Mas estar preparado é uma frase complicada. Por quê? Porque é preciso muito mais do que você ter uma sala de recursos multifuncionais. Você precisa ter um conjunto de profissionais, você precisa ter uma atitude que vai inclusive para além da escola, precisa ir para a família, precisa ir para a sociedade, para que essas crianças possam, de fato, ser acolhidas na escola e atingir aquilo que a gente quer que toda criança faça na escola, que é aprender. E aprender exige que esse movimento ele seja muito maior do que você colocar, por exemplo, à disposição um recurso, como é o caso do recurso do intérprete, ou do segundo professor, ou mesmo da sala de recursos multifuncionais. Professora, hoje qual é a diferença, por exemplo, em colocar uma criança com deficiência nessas instituições, como aqui em Santa Catarina, a PAI, né? Em alguns lugares, como em São Paulo, o Instituto Pestalozzi, em algumas cidades do Rio de Janeiro também, e colocar ela numa sala de aula, promover essa educação inclusiva, assim, para o aprendizado dessa criança? Então,
se a gente for recuperar de novo a questão da história, as crianças com necessidades especiais, elas sempre foram um grupo que tinha um tratamento específico, exclusivo. Então, assim, nós tínhamos, como você citou, Instituto Pestalozzi, nós tínhamos as APAES, enfim. E essas crianças não iam para as escolas regulares, aquelas escolas normais, aquelas que funcionam para todos, né? Que nós acolhemos todas as crianças. A legislação hoje, ela exige que haja essas duas matrículas, vamos chamar assim. Hoje, na população de chamada escolarização obrigatória, que é a população de 4 a 17 anos, a criança, o adolescente, o jovem, né? Porque nós, como eu disse, a gente está falando de uma população de 4 até 17 anos, obrigatoriamente precisa estar matriculado numa escola regular, de ensino regular, né, normal, para todos, né, que funciona para todos da mesma forma, e pode, eu diria mais do que pode, deve ter um atendimento especializado. O atendimento especializado, que a gente denomina nesta forma na legislação, ele é feito daí pela APAE, pelo Instituto Pestalozzi, enfim, pelas outras instituições que se especializaram no atendimento dessas dificuldades. Então, pela legislação hoje no Brasil, qualquer criança que tenha alguma necessidade especial, ela obrigatoriamente estaria matriculada num turno na escola regular e num outro turno ela estaria sendo atendida pelos recursos especializados, sejam as salas de recursos multifuncionais, que também funcionam nas escolas regulares, sejam pelas APAES, pelos institutos, enfim, qualquer outra entidade que a gente chama de instituto especializado. Então, a bem da verdade, ela precisa estar assistida pelos dois movimentos, tanto pela escola regular quanto pela instituição especializada. Então, não é uma exclusividade, ela está só na APAE ou só no Instituto Pestalozzi, ou que seja dessas instituições, ou só no ensino regular. Hoje ela nem poderia. Nós hoje não poderíamos ter, pela legislação, obviamente, tanto pelo Plano Nacional quanto pelo Estatuto, a gente não poderia ter uma criança ou um jovem, enfim, qualquer criança ou jovem de 4 a 17 anos, ele não poderia estar, por exemplo, só na APAE. Assim como ele não deve estar só numa escola regular. Ele deve estar sendo atendido pelos dois movimentos, tanto pela escola regular quanto pela instituição especializada. Esse é o desenho que a legislação prevê para qualquer uma dessas crianças. Hoje no Brasil, professora, faltam profissionais para atender essas crianças? A gente vê muita dificuldade em recrutar intérpretes de Libra e outros profissionais da educação especial que possam atender esses jovens, essas crianças e jovens na escola, né? Faltam profissionais, professora? Faltam muitos profissionais. Essa é uma área com muita deficiência, porque exatamente por conta dessa situação, né, dessa história, alguns desses profissionais estavam nessas instituições especializadas, mas não estão na escola regular, né? E o contrário também é verdadeiro. A gente tem pessoas que estavam nas instituições especializadas que não tinham habilidades, etc., para a questão do ensino regular, né, do ensino formal. Então, nós temos uma carência hoje no país imensa, né, de todos os níveis, em todas as áreas, né. Nós temos pouquíssimas pessoas especializadas, por exemplo, em braille ou em ações para crianças cegas. Nós temos dificuldades com os intérpretes de Libras, porque existem, mas não atendem nem de longe a demanda que é necessária. Assim como várias outras situações e vários outros movimentos que a gente não tem uma especialidade. E eu diria ainda que a falta são de pesquisadores para esta área, porque nós precisamos mais do que alguém que ensine braille. A gente precisa de alguém que ajude a professora da escola regular a ensinar os conteúdos regulares em braille, ou usando os recursos que se usam, né, para crianças cegas, como por exemplo o Soroban e outros recursos. Porque uma coisa é você ensinar a linguagem, a outra coisa é você ensinar o conteúdo. O mesmo acontece com Libras, por exemplo. Nós temos intérpretes de Libras que ensinam os meninos as linguagens de sinais. Mas não é só a linguagem, não é só a língua, é o conteúdo que está naquela língua.
E muitas vezes não existem sinais específicos para os conteúdos específicos. Então, também é preciso que se pesquise sobre isso. Desenvolva, né? Que se desenvolvam pesquisas nesta área. Então, nós temos uma carência, hoje é uma área que precisa muito de pessoas que gostem, que se dediquem, que estudem e que pesquisem sobre estas questões. No ensino superior, como é que se lida com isso, professora? Que já um ensino profissionalizante, digamos assim. Eu diria que esse também é a nossa grande dificuldade, assim, porque no ensino superior nós já estamos daí lidando com conteúdos muito mais específicos, né? Você imagine que a gente tem, por exemplo, uma pessoa cega num curso de ciência da computação, que é um caso, por exemplo, que nós temos. Ora, não é só lidar com o conteúdo regular, quer dizer, é mais do que essa pessoa ter um cão-guia ou ter o material transcrito em braille ou ter os recursos. É a preocupação de como é que nós vamos lidar com conteúdos específicos da área para isto. Então, hoje, o que a gente tem no ensino superior são pessoas que vêm se dedicando a esse processo e hoje, mais do que por estudos, eu diria que por ensaio e erro, a gente vai tentando suportar esses conteúdos a partir, obviamente, e contando muito com a boa vontade dos professores dessas áreas, que não têm essa especialidade, mas que começam a se interessar pelo assunto e começam a fazer este movimento. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma carência que ainda precisa ser trabalhada, precisa ser estudada. Aqui nos cursos de licenciatura, pedagogia, os formandos, aí os licenciados, os licenciados, eles têm aí também aulas em Libras, em né, Libras, professora? sim. Então sai e vai para o mercado de trabalho já com uma noção também. Com uma noção, né? Também. Sim, os cursos de licenciatura, assim como os cursos de fonoaudiologia, já há alguns anos, por uma legislação própria, eles são obrigados a ter as disciplinas que a gente chama de Libras, né, a língua brasileira de sinais. Obviamente que, se a gente pensar, eles têm uma noção, eles aprendem a língua. A gente pode fazer uma analogia com aprender inglês ou francês ou uma outra língua. Com 2 semestres de trabalho dentro da universidade, eles aprendem noções básicas, mas não, obviamente, não toda a linguagem. Então, apesar dos licenciados, né, dos alunos que fazem o curso de licenciatura ou que fazem o curso de fonoaudiologia, terem uma noção básica, ainda é necessário muito estudo. Além disso, os cursos de licenciatura têm disciplinas específicas, inclusive uma chamada Educação Inclusiva, que ajuda nos outros recursos para as outras necessidades especiais. Mas a gente não pode dizer que isto é o suficiente, isto é o básico. O básico dará conta de fazer o início do processo, mas ainda é preciso que aí esse professor ou esse fonoaudiólogo, enfim, a pessoa que vai trabalhar com isso ainda estude bastante. Tá certo, professor. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Cássia Ferri aí a respeito da educação inclusiva. A gente volta em instantes. Olá, voltamos com o painel Univale. Para você que sintonizou a TV Univale agora, o nosso assunto hoje é educação inclusiva. Eu converso aqui no estúdio com a professora Cássia Ferri, vice-reitora de educação da Univale, também especialista em educação. Nós estamos falando um pouco sobre as dificuldades ainda da educação inclusiva no Brasil, dificuldade de profissionais também para exercer, né, lá o trabalho na educação inclusiva. E aí entra uma questão muito interessante, muito polêmica também, que é a questão da aceitação da criança, do jovem, em sala de aula, da criança e do jovem com dificuldades especiais, com necessidades especiais. Professora, essa é uma das questões também, além de todas essas barreiras que a senhora falou no primeiro bloco, né, do profissional, da formação e tudo, da aceitação, né? A gente tem aqui, no começo do ano, houve uma polêmica do sindicato das escolas particulares em cobrar, né, uma taxa nas escolas particulares. Mas isso também não é toda essa questão. A gente tem aqui o depoimento de uma mãe, que é presidente da Associação de Mães de Autistas lá em Brusque,
que fala um pouco sobre essa questão que não é só uma questão econômica, mas uma questão de aceitação, né? Vamos dar uma olhadinha aí na entrevista dela. Essa discussão, ela vai muito além de uma cobrança de uma taxa, porque a gente percebe com muita clareza que, independente de haver ou não cobrança de taxa, as escolas não abrem um espaço para nos receber. A justiça até pode derrubar essa taxa, mas as nossas dificuldades em ter acesso às escolas vai permanecer, porque as próprias escolas acabam colocando empecilhos imaginários até, que nos dificultam fazer a própria matrícula. É uma negação velada da nossa presença na escola. E a questão da inclusão, ela precisa ser discutida com a sociedade como um todo, não só com a escola. Nós tivemos um caso aqui na cidade, em uma escola particular. O pai se propunha a pagar 2 mensalidades para manter a filha na escola. E os pais dos colegas da menina se reuniram com a direção da escola pedindo um convite à família que se retirasse, praticamente exigindo que a família se retirasse da escola, porque a presença daquela menina autista representava um incômodo, um atraso no desenvolvimento dos seus filhos. Então, é isso, né, professora? Como a senhora já havia falado antes até do programa, a questão também da aceitação. E como a Gisele falou ali, a questão é muito mais do que econômica, é de aceitação mesmo, né? Não, a Gisele tem toda a razão, eu concordo plenamente com o que ela colocou. A questão que se polemiza em torno do pagamento de taxa, de fato não resolve esta situação. É uma questão mesmo da compreensão que se tem em termos não só das famílias, mas da sociedade como um todo, do que isto significa, ou qual é este movimento. E até porque, como ela mesma disse, não se trata de você ter a possibilidade ou não de manter a criança na escola, mas se trata de essa criança ser de fato aceita por este grupo. E esta compreensão de como ser aceita passa muito por essa ideia de que a criança com necessidades especiais, ou no caso que a Gisele estava falando, uma criança autista, ela é necessariamente um problema. E aí os pais, às vezes os próprios professores, a própria escola não consegue superar esta ideia. E muitas vezes é preciso superar esta ideia para dizer que a criança com necessidades especiais, ela deveria ser encarada por todos como um grande desafio. Em que sentido? No sentido de aprender mais. Se aprende mais com crianças com esta característica, se aprende mais com crianças que nos coloquem esses desafios. É claro que os pais se incomodam no sentido de achar que esse tipo de situação atrasa o desenvolvimento. Perdão. Isso necessariamente não é verdade. Uma criança desafiada a se relacionar com outra que não tem as mesmas características com ela, pode enriquecer o repertório da criança e não necessariamente empobrecer ou atrasar. Então, essa é uma questão que a sociedade realmente tem que discutir. Nós não podemos encarar o outro, seja esse outro quem for, como se ele fosse um problema. A gente deveria encarar como um desafio. Imagine se no começo da história da humanidade as pessoas não quisessem se relacionar umas com as outras, nós não teríamos o desenvolvimento social que nós temos. Muito pelo contrário, a gente, encontrando a diferença, é que a gente se tornou o humano que nós nos tornamos. Encontrando gente que pensa diferente, que faz diferente, que a gente cresce. Por que uma criança autista representaria, uma criança autista ou uma criança com qualquer outra característica, representaria necessariamente um problema? Ela pode representar a riqueza de um encontro com uma diferença que possibilitaria muitas coisas boas. Mas a nossa sociedade, infelizmente, ainda olha com... Eu não vou ter, assim, na minha opinião, ainda olha com preconceito. Isso é uma forma de preconceito. Né? Como reverter isso, professora? A escola também tem esse papel de reverter isso?
Tem. A escola também tem esse papel. Não é um papel só da escola, é um papel de toda a sociedade, mas a escola precisa também fazer a sua parte. Eu acredito muito nisso. E como é que a escola faz essa sua parte? Mostrando o lado bom, né? Fazendo com que a gente consiga, destas experiências, retirar as experiências positivas. Observando aquilo que é possível, aquilo que se tem desses conjuntos, e eu acho que de uma certa forma a gente tem tido a colaboração da mídia, inclusive, porque a gente tem visto na mídia alguns programas, algumas atividades nos últimos tempos mostrando, bom, nós temos problemas, mas nós somos capazes, né? Nós somos capazes de conviver em sociedade, nós somos capazes de aprender, de exercer uma profissão, de ter uma vida absolutamente unida junto com os outros, e nós temos inúmeras famílias que têm depoimentos nesse sentido, de que, ok, eu sou síndrome de Down, ok, eu sou cego, eu sou autista, eu sou surdo, eu sou isso, mas eu tenho plenas possibilidades de viver em comunidade como qualquer outra, e muitas vezes dando lições de como se superam dificuldades, obstáculos, e, enfim. Então, a escola tem esse papel, e um dos papéis é não só aceitar, como valorizar e como trabalhar isso junto com as outras crianças, para que estas outras crianças sejam adultos que encarem como um desafio e não como um problema e não como uma dificuldade. A gente percebe assim também esse caso que a Gisele citou aí, né, de os pais poderem não aceitarem a criança, mas os pais também não deram a chance dos filhos aceitarem essa criança, né? Porque as crianças realmente trabalhando, como a senhora falou, as crianças aceitam de uma forma natural. A gente tem vários exemplos que as próprias crianças abraçam aquela criança com dificuldade, com problemas, né? Carregam um cego, elas são companheiras na hora do intervalo, né? Então, das atividades também. Então, é preciso dar a chance às outras crianças para aceitar também, né? Exatamente. Acho que os pais, nessa situação especial, os pais negaram aos filhos uma oportunidade de aprendizagem que, sem dúvida, seria extremamente interessante, e demonstraram, na minha opinião, falta de informação, porque você negar a possibilidade sem saber exatamente que criança é essa, ou que comportamentos são esses, ou que possibilidades são essas, é você retirar a oportunidade de fazer uma coisa melhor, né? É claro que tem que se superar em todas as instâncias, crianças, alunos, pais, família, sociedade, a ideia da pena, a ideia da compaixão, né? Uma criança com necessidades especiais, ela não precisa de compaixão, ela precisa de solidariedade, como qualquer pessoa precisa, né? As crianças conseguem fazer isso muito melhor do que nós adultos. Nós temos uma reação do ai, que pena. As crianças muitas vezes não têm essa reação e, portanto, elas são mais capazes de fazer esse movimento de solidariedade. Porque, como qualquer pessoa, em qualquer situação difícil, o que a gente precisa é de gente que nos ajude a aprender por outros caminhos, a fazer outros percursos, a olhar para determinadas situações com outros olhares. E isso pode ser feito por qualquer uma dessas crianças e por qualquer um desses movimentos. Então, lamentavelmente, a gente também não pode retirar dos pais a responsabilidade de dar uma chance para os seus filhos também poderem conviver com essas situações. Tá certo, professora. A gente tem um longo caminho pela frente ainda, né? Um longo caminho. Para que isso tudo entre nos eixos, assim, vai ser sempre essa batalha, mas a gente espera que isso seja amenizado também, né? Não, eu tenho confiança que sim. Eu espero que a gente que convive com essa realidade há mais de 20 anos, a gente tenha confiança de que nós vamos superando obstáculo por obstáculo e vamos ter uma sociedade melhor, que é o que a gente deseja. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença aqui, professora. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Bom final de semana para vocês também. Ok. Para você também um ótimo final de semana. A gente volta na semana que vem. Até lá.